Sentindo muito. Tá mais difícil? Muito. Tá pegando mais óbvio? Tá. Então, ó, a partir de agora, você vai usar essa dica aqui, essa técnica. Você sabe o que é complicado? É que após ver esta bizarrice, teve doutor passando pano pra isso. Falando, porque a justificativa da colega é pertinente, porque os adutores, com exceção do adutor longo, do adutor magro, tem um componente flexor, então a flexão, papapá. Só que vamos lembrar que você também tem reto femoral como flexor, você também tem ilho psoas, você também tem grácil, você também tem tensor da face lata. Tudo isso como flexor. E outro ponto, que está sustentando parte da sustentação do membro dela não tocando aqui embaixo, não é o movimento, a ação muscular isométrica dos flexores de quadril. Nós temos ainda o atrito da coxa dela contra o estofado do banco, impedindo que haja a queda do membro dela. Então, tentar justificar que isso aqui é uma boa conduta com base na ação isométrica dos flexores de quadril, aliás, que o adutor também tem um componente flexor de quadril, então vamos começar a fazer puxada alta, na hora que termina a puxada alta a gente faz uma rotação medial. Vamos, professor. Passar pano pra isso aqui com um argumento desse é desmerecer e muito a inteligência dos profissionais que nos seguem. Fizemos doutorado para tentar passar a informação de forma isenta, idônea, sem sentimento. E não adianta falar, não vamos deixar a cientificidade prejudicar a sua arte de prescrição. Mas também não vamos deixar o sentimentalismo falar mais alto do que as evidências científicas. Treine com quem estuda. Acontecer muita coisa não. Para todo equipamento tem uma técnica que você pode usar para potencializar o efeito do exercício no seu corpo. Ao invés de você deixar a força no joelho, no pé, você tira a ação do seu pé, estende um pouco mais aqui teu joelho aqui, e eu vou concentrar minha força no joelho, pro lado. Aqui eu vou dificultar o exercício, vai ficar mais pesado, mais difícil. Ó, eu nem mexi no peso, hein? Eu tô dando mais intensidade, meu glúteo tá trabalhando mais só com esse detalhinho aqui. Inclusive é um exercício excelente para você que tem algum tipo de problema no joelho. Imagina. Tudo bem, pessoal? Professor Dr. Marcelo Silva. Realmente existe informação certa nesse vídeo. Para cada equipamento existe uma técnica para potencializar os seus resultados. Ponto. Daí pra frente não tem mais informações corretas nesse aspecto. Quando o professor fala para você poder tirar o peso do joelho do pé e mudar a posição dos pés, isso não condiz com o que a biomecânica fala. Pelo seguinte, com a cinesiologia biomecânica no caso. Pelo seguinte ponto, se você simplesmente muda a posição dos seus pés lá embaixo, levando em consideração que os abdutores horizontais de quadril estão proximais na região coxofemoral, e levando em consideração que o suporte da máquina permanece no mesmo lugar, lá no seu joelho, você não muda plano, não muda eixo, não muda movimento, não muda amplitude de movimento, não muda sequer o braço de momento externo. Se você não muda nada disso, por que você vai esperar que haja diferenças na solicitação muscular? Braço de momento interno vezes torque interno é igual braço de momento externo vezes resistência. A resistência é o peso que o cara colocou na máquina. Ele não mexeu na resistência, ele mesmo fala no vídeo. Ele não mexeu no braço de momento externo. Se ele não mexeu em nenhum dos outros dois pontos, o que te faz pensar que haverá maior necessidade de torque? Porque ele ainda fala, ficou mais difícil. Ajuste aqui na cadeira abdutora, que se você fizer, você vai melhorar a beça, a tua execução e vai conseguir dar uma ênfase enorme no seu glúteo, tá? E o que é? Qual é esse ajuste? Não é na sua coluna, não é no seu quadril, o seu ajuste ele é no seu pé. Isso mesmo. Você tem mania de fazer a cadeira abdutora com o pé assim, ó. E aí o ajuste que eu quero que você faça é, coloca o seu calcanhar aqui na base, tá? Com isso você gera uma maior tensão na tua musculatura quando você for abrir. Então, ó, quando você for abrir aqui, você faz uma pressão já no calcanhar que já vai ajudar você a ativar o teu glúteo médio e o teu glúteo mínimo, tá? Então... Tudo bem, pessoal? Professor Dr. Marcelo Silva. E parece que a saga da cadeira abdutora não para. No segundo vídeo agora, a moça sugere que você mude agora menos do que o anterior. Que você tire o peso da ponta do pé e coloque no calcanhar. Bom, isso aí implica em maior dorsiflexão do seu tornozelo. E o aumento da dorsiflexão não tem qualquer possibilidade de que durante esse exercício, essa técnica eficaz e secreta vá afetar na atividade ou na tensão imposta no seu glúteo médio, que nesse exato momento está fazendo uma abdução horizontal no plano transverso eixo crânio-caudal. Ou seja, o glúteo não tem relação direta lá com o seu tornozelo, o movimento realizado por ela no tornozelo foi um movimento no plano sagital, eixo látero-lateral. Diferentes articulações, diferentes planos, diferentes eixos, e o músculo do glúteo, ele se limita à articulação coxofemoral. Ele não passa nem pela articulação do joelho, quem dirá pelo tornozelo. Certeza que você já escutou alguém falando que esse exercício não presta. Não presta, é uma verdadeira bosta. Bosta. E que vai acabar com o seu joelho. Opa, peraí, eu faço isso aqui há anos, escrito, ó, bem até hoje, graças a Deus. Meu pai fumou por vários anos e não tem nenhuma doença. Logo, cigarro é seguro, com base na sua argumentação. Eu tenho amigos que já dirigiram chapados. Logo, dirigir chapado é seguro, porque se eu usar como argumento essa baboseira que você acabou de falar, você tem que aceitar esses dois também, donzela. Então, a ideia é você ter técnica de movimento. Então, pra isso, pra você conseguir ativar bastante o seu quadríceps. E olha, eu te garanto, se você faz da forma certa aqui, você sente o seu quadríceps fritar, principalmente aqui, ó, o reto femoral. Então, você vai abrir o seu peito, contrair o seu abdômen, já vai
Não, tá bom, chega, dor de barriga. Não, fritar. Primeiro que você não frita nada. A gente frita batatinha, frita um nuggets. Fritar não se frita músculo. Já é um termo extremamente ridículo e pejorativo. Não interessa com quem você esteja falando. Próximo ponto. Eu vou fazer de forma segura. Jovem, a física insiste em ter aquelas leis de Newton. Dentre elas, nós temos a terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação de mesma magnitude, mesma direção em sentidos opostos. Então, fofucha, toda vez que você agachar e sua panturrilha for contra o seu gastrocnêmio, for contra esta almofadinha fofa, meiga e linda na parte posterior aí da sua perna, depilada, a almofada vai empurrar de volta para frente. Vale ressaltar que você ainda tem um atrito do pé contra o solo, ou a base do equipamento, que também tem uma ação de retorno. O que você está fazendo aí nada mais é do que um teste de gaveta, cujo objetivo é avaliar a integridade de ligamento cruzado anterior. Esse exercício é uma porcaria, não tem qualquer transferência para o aspecto funcional do dia a dia, além de aumentar em demasia a sobrecarga de ligamento cruzado anterior. Não adianta falar, opa, eu estou bem, graças a Deus, então isso aqui é seguro, olha o meu joelho. Essa é tão ridículo quanto faz, sente e depois me conta. E eu estou esperando o professor doutor vir passar pano para isso aqui, porque já que viraram um passador de pano geral, tá, agora tem que passar pano para isso aqui também. Não tem fundamento. Fala pessoal, professor Dr. Marcelo Silva. Recebi um vídeo recente de um professor falando assim: se você não sabe periodizar treino de booking ou de cutting, você não sabe periodizar nenhum tipo de treino. Bom, acredito que Dona Lourdes, ao chegar até mim e dizer que faz o uso de bloqueador de canal de cálcio e de diuréticos, eu acredito que ela vai esperar que eu entenda que o diurético reduz a resistência vascular periférica em razão da redução da volemia sanguínea, e também que o bloqueador de canal de cálcio ele vai impedir ou vai reduzir a ligação do cálcio no complexo troponina-tropomiosina, o que pode reduzir a força de contratilidade cardíaca, contudo, como efeito colateral, que também está presente na bula, vai reduzir a força muscular, como um dos efeitos. Acredito que senhorita Maria José, ao chegar até mim com glicemia de 400, 420, insulino dependente, e durante as minhas intervenções ela pode experimentar efeitos hipoglicemiantes com a mesma dosagem de insulina, eu acho que ela vai esperar que eu entenda que o exercício físico possui um efeito extremamente importante em relação ao aumento da sensibilidade à insulina, além da redução da glicemia de jejum, o que pode fazer com que uma determinada dosagem de insulina cause este respectivo efeito. Acho que nesses dois casos, por exemplo, as minhas alunas não estão preocupadas com o indivíduo saber ou não saber montar periodização para booking ou cutting. Então, se você é treinador profissional de educação física e possui domínio em outras áreas, não se deixe levar por esse tipo de conteúdo sensacionalista, mantenha-se na retidão da sua conduta, e o interessante é que se você se direcionou para um determinado nicho, seja expert nesse respectivo nicho. Treine com quem estuda. Terra é tão paradoxal quanto puxada alta é para flexores de punho. Levar em consideração ou considerar que um músculo, um exercício, é para um determinado grupamento muscular pelo fato de haver tensão muscular, mesmo que isométrica, é leviano. Se fosse assim, eu poderia dizer que a remada curvada é para glúteos e posteriores de coxa, uma vez que glúteos e posteriores ficam em isometria para estabilizar o tronco, para estabilizar a posição, enquanto você faz um movimento de remada, seja a remada aberta, abdução horizontal, ou seja a remada fechada, supinada, que é o cavalinho no caso, ou supinada, que é uma extensão de ombros no plano sagital, eixo látero-lateral. Então, apesar de haver mentirosos na internet falando isso, chegando a ponto de colocar fotinha de fisiculturista, e eles treinavam terra para dorso, isso é mentira, viu? E o bonde da mentira que está forçando a amizade com esse tipo de informação fake nerd aí, o cara trouxe 2 artigos que falaram, que demonstrava que levantadores basistas, caras campeões de levantamento básico, tinham trapézio hipertrofiado. Só que ele só esqueceu de mencionar no post que eram indivíduos de nível mundial, tá, e europeu. Então era a galera que treina há muitos anos, várias vezes por semana e horas por dia. É um nível um pouco acima. E um dos artigos que o cara ainda trouxe, falando que tem a comprovação de que isso aqui acontece, ele falou que indivíduos que fazem levantamento terra têm mais receptores androgênicos no músculo do trapézio. Só que o cara só esqueceu de novo de mencionar que indivíduos sedentários também têm. Isso é característico do próprio organismo. Cuidado com esse tipo de informação. Pessoal, tanto que a educação física tá triste. Em 2013, 10 anos atrás, saiu esse artigo aqui falando sobre treinar descalço versus treinar de tênis. Treinar descalço promoveu inclinação do tronco à frente, menor aspecto, ou seja, a coxa ficou mais distante do paralelo ao solo, além de menor ângulo de flexão dos joelhos, implicando em menor amplitude de movimento para os extensores de quadril, somado a um maior potencial de sobrecarga por cisalhamento na coluna. 2013, espera aí. Depois, em 2014, veio esse grupo, fez análise de treinar calçado versus treinar descalço, com análise cinemática por 8 câmeras em um laboratório, somado à análise eletromiográfica dos músculos extensores de joelho, e mostrou que treinar calçado, não descalço, permite maior profundidade no agachamento, maior ângulo de flexão dos joelhos, além de maior trabalho do reto femoral. Mas calma que tem mais. Em 2020, esses autores mostraram que a presença do tênis permite maior displacement, que é o deslocamento da barra, além de maior trabalho. 3 materiais há 10 anos mostrando, de certa forma, algumas desvantagens de treinar descalço, mas de repente sai um estudo que fez análise de oscilação anteroposterior e laterolateral, mas como essa uma
é aquela que agrada o seu sentimento de treinar descalço porque fez a unha, então esse é o que você vai levar em consideração. Sugiro que você, que está propagando, gente, saiu estudo que comprova que... Tira um pouquinho do sentimento e coloca mais evidência no seu argumento, e parece sendo cheerleader, tô torcendo pro lado A ou pro lado B. Evidência, menos sentimento. Fala pessoal, professor Dr. Marcelo Silva. Para hipertrofia, a regra é sempre aumentar o peso? E a resposta é não. Essa não é a única forma de você manter o princípio da sobrecarga progressiva almejando a hipertrofia muscular. Você pode fazer o quê? Aumentar o peso. Isso é o óbvio. Se você aumenta peso mantendo a mesma margem de repetições, a carga de treino sobe. 2. Você pode aumentar o número de repetições mantendo a mesma quantidade de peso. Essa é uma forma de aumentar a carga de treino e, evidentemente, o esforço imposto à sessão. 3. Você pode aumentar o número de séries. Se você coloca uma série a mais para o grupo muscular que você deseja enfatizar, evidentemente que cada série tem uma margem de repetições, você estará aumentando também o número de repetições e, consequentemente, a carga. 4. Aumente o intervalo de descanso entre as séries. Se você performa 40 repetições em 4 séries, descansando 1 minuto entre cada uma, e levando em consideração que sempre, desde que você treine de verdade, sempre haverá queda do número de repetições de uma série para outra. Se você aumentar o intervalo de descanso entre as séries, é possível performar 3, 4, 5 repetições a mais neste bloco de 4 séries, o que evidentemente me permitirá atingir uma carga mais alta. E outra forma é aumentar a frequência semanal com que você treina o respectivo grupo muscular. Estas são formas de se manter o princípio da sobrecarga progressiva sem necessariamente aumentar a quantidade de peso. Se você busca saber mais sobre, basta você acessar este curso meu, Organização e Periodização do Treinamento de Força 2.0. São 36 super aulas. Dentre elas, temos inúmeras falando sobre todas as variáveis manipuláveis do treinamento de força. Treine com quem estuda. Que tipo de avaliação você conduz com o seu aluno de personal? Diagnóstica, formativa, somativa ou todas? Eu conduzo todas. Como? Primeiro dia de aula, primeira intervenção de treinamento. Eu faço anamnese, testes de força, teste de esforço cardiorrespiratório, para que eu tenha um diagnóstico, para que eu saiba qual é o ponto de partida do meu aluno. Porque é possível que o indivíduo 1 queira hipertrofia, o indivíduo 2 também queira hipertrofia. Mas o fato de estarem em momentos ou em níveis diferentes, eu terei que tomar caminhos diferentes para buscar o mesmo resultado. Até no GPS, se você quer chegar a algum lugar, você coloca o seu ponto de partida. Na avaliação diagnóstica eu consigo isso. Avaliação formativa. Todos os dias eu acompanho o incremento do número de repetições, o número, a quantidade de peso, avalio a carga do meu aluno, dos meus alunos, na verdade, dia após dia. Por qual motivo? Se o indivíduo progride na carga dia após dia, é esperado que eu consiga, ao final de um bloco de 3, 4, 6 semanas, que eu tenha atingido aumento do VO2, redução do percentual de gordura, aumento de força muscular. E após um determinado período de intervenção, 4, 6, 8 semanas, se você compara momento pré com momento pós, você tem uma avaliação somativa. Se você quiser entender mais sobre todos esses tipos de avaliação, é só clicar aqui, ou é só acessar este conteúdo, Organização e Periodização do Treinamento de Força 2.0. Dentre as 36 super aulas lá presentes, eu falo sobre modelos de avaliação e, evidentemente, te entrego inúmeras planilhas para que você consiga acompanhar cada uma dessas avaliações com cada um dos seus alunos. Treine com quem estuda. O melhor exercício para começar o treino do quadríceps é a cadeira extensora, já que é o exercício mais completo que temos para quadríceps. Por conta da posição do quadril na cadeira extensora, é o único exercício que trabalha o reto femoral de forma efetiva. Desta maneira, é o melhor exercício para começar o treino do quadríceps. Pois é, eu também estou me perguntando de onde foi que este indivíduo tirou que a realização da cadeira extensora é o exercício mais completo para quadríceps. Antes que comece um choro e um essa frescura, não estou dizendo que a cadeira extensora não seja eficiente e nem estou dizendo que a cadeira extensora deva ser removida do seu treino. Isso qualquer indivíduo consegue entender, que eu não estou dizendo isso. O meu questionamento é, de onde saiu que a cadeira extensora é o mais completo? Para que você afirme isso, você tem que necessariamente ter realizado, por exemplo, grupo 1, 5 semanas, 8 semanas de cadeira extensora, apenas cadeira extensora, 3 vezes por semana, 18 séries por semana. Grupo 2, leg press com o mesmo volume e todo mundo treinando com 80% de um RM nos respectivos testes. E grupo 3, agachamento. Todo mundo fazendo 18 séries por semana, sendo 3 vezes por semana durante 8 semanas, e ao final deste período, o grupo cadeira extensora teria hipertrofiado de forma estatisticamente superior aos outros grupos, pelo menos 3 dos 4 músculos do quadríceps. Temos isso na literatura até o presente momento? Não. Sendo assim, a afirmação categórica disso não passa de ilação. E eu também já vi outro post de outro professor falando a mesma coisa. Cadeira extensora é o exercício mais completo. Ele cita 5 artigos. Apenas um dos 5 comparou cadeira extensora com agachamento Smith. E ainda não foi conclusivo os resultados. E digo mais, se você realizar a cadeira extensora até a falha muscular no primeiro exercício, a possibilidade ou a probabilidade é que nos exercícios subsequentes você tenha um aumento da solicitação dos músculos acessórios ou dos músculos sinergistas. Uma vez que o músculo é levado à exaustão, em primeiro momento, ele não tem a capacidade de aumentar a sua solicitação a posteriori, desde que trabalhado até a exaustão. É isso que eu estou falando, tá? Bem, parece em questão de moda, parece, mas não é. Tem sido observado bons resultados hipertróficos no glúteo máximo, quando ele é trabalhado de maneira alongada e contraído parcialmente. Logo, essa variação é
é uma excelente ferramenta para você estar incrementando o seu treino de glúteos. Converse com o seu professor e veja sobre a possibilidade de poder estar incrementando exercícios que promovam esse tipo de estímulo ao glúteo máximo. Fala pessoal, professor Dr. Marcelo Silva. O nobre colega até falou sobre o trabalho de glúteo na porção longa, ele só esqueceu de alguns detalhes. Isso aí é uma bela de uma invenção. Desde 2005 eu vejo isso nas academias, que foi quando eu comecei a trabalhar na área da educação física. Primeiro ponto, agachamento. O búlgaro e o leg press trabalham em maior amplitude do que isso aí, logo trabalham em uma porção mais alongada. 2, é possível pegar mais peso nos 3 exercícios do que nesse treco aí, fazendo logo uma maior tensão mecânica. 3, durante os 3 exercícios que eu citei, os joelhos por estarem flexionados enquanto o quadril está estendido, você tem menor solicitação de isquiotibiais. 4, durante os 3 exercícios que eu mencionei, os seus pés estão apoiados sobre uma base estável. E a base estável tem maior relevância no papel da força e da hipertrofia. Fala galera, professor Dr. Marcelo Silva. Atitude de personal competente. 1. Faz, sente e depois me conta, aí joga búzios, tarô, carta, olha pra lua e fala de acordo com a posição da lua. Acredita em horóscopo, essas besteirinhas. Ou você respalda a sua conduta com base na ciência. Evidentemente, sendo profissionais da área da saúde, que é o que nós, profissionais de educação física, somos, você tem por obrigação que respaldar a sua conduta com base naquilo que a ciência já demonstrou. A exemplo disso, olha, treinamento de força descalço. Uns vão dizer, faz, sente e depois me conta. Outros vão dizer, de acordo com o Sinclair, Valenzuela, de acordo com o Sato e colaboradores, não há qualquer respaldo técnico-científico que corrobore com a opção de fazer descalço ou que fazer descalço supere o treinamento tradicional, ou até mesmo aquelas invenções do tipo, faça um deadlift ou sumô deadlift com um garrote, uma borracha amarrada no quadril, aí o cara fica te puxando pra trás, te desequilibrando pra trás, você perde um tanto de força tentando estabilizar o movimento, consegue evidentemente levantar menos peso na vertical, aí o cara vira e fala, mas se você fizer você vai sentir, filhão, você levanta na elevação pélvica 100, 150, 170 quilos, você realmente acha que aquele garrotinho, aquela borrachinha bonitinha, te puxando pra trás, te desequilibrando pra trás, gera tensão muscular suficiente ou equiparada que seja com a elevação pélvica? Fala sério, né, meu nobre? Então faz, sente, depois me conta, possui o mesmo respaldo e a mesma ciência de horóscopo. Treine com quem estuda e acesse o conteúdo aqui presente. Organização e periodização do treinamento de força. Seja um personal raiz e não um Nutella. Tudo bem, galera? O seu, o meu, o nosso cotovelo é uma articulação em dobradiça. Ele se movimenta com 1 grau de liberdade, o que significa que se move em um plano e um eixo. E então ele faz apenas 2 movimentos, flexão e extensão. A ideia de pronossupinação não é cotovelo com rotação, isso em nenhum ser humano, correto? A articulação, o movimento de pronossupinação, ele se dá em virtude da articulação em pivô do rádio com a sua ulna. Não confunda esse tipo de coisa, é um erro muito crasso. Correto? É igual o seu joelho faz flexão e extensão, é uma articulação em dobradiça. Contudo, também existe uma articulação deslizante que é da patela com o fêmur. Nada tão avançado que a anatomia 1 da sua faculdade não resolva. Tranquilos? E o próximo ponto, que ficou detalhado. Fazer um movimento mais fisiológico, com a pegada supinada, o indivíduo só esqueceu de um detalhe, o seu tríceps braquial ele possui muito mais força do que os seus extensores de punho, então dificilmente você vai conseguir sustentar a posição de forma correta para gerar estresse mecânico ou metabólico suficiente no tríceps para induzir uma hipertrofia considerável. Treine com quem estuda e não importa o tamanho do informante, a informação continua errada.